Bom, a gente vai começar hoje a trabalhar com tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos, e no final a gente vai montar um dashboard. A aula vai ser um pouquinho... O tempo é reduzido, né? A gente vai tentar ver tudo em uma aula só, mas quem quiser adquirir o treinamento, a gente trabalha de forma mais detalhada no treinamento. Então, a aula de hoje vai ter todo o conteúdo e vocês vão conseguir fazer, utilizar tudo que vocês aprenderam aqui. Primeira coisa, quando a gente começa a falar de dashboard, que o dashboard, para quem não conhece, é um painel interativo, onde você tem várias informações, você tem gráficos e você muda as informações ali clicando apenas em alguns botões. Sempre que você for trabalhar com eles, você tem que pensar na estrutura da sua base de dados primeiro. Então, você precisa selecionar o intervalo, depois eu vou mostrar na prática como que a gente faz, e você tem que ver se todo o conteúdo está dentro daquele intervalo que foi selecionado. O que não é recomendado quando você está falando de uma base de dados para trabalhar com tabelas dinâmicas? Não é recomendado você usar células mescladas, deixar linhas vazias, inserir várias colunas com a mesma informação. Por exemplo, o mês, em vez de você colocar ele em várias colunas, você coloca ele, todas as informações, você pode repetir, mas desde que as datas fiquem tudo em uma coluna só. Isso é importante na hora, depois eu vou mostrar na prática para vocês como que funciona. O que é recomendado? Inserir títulos ou cabeçários, né, que a gente chama, nas colunas. Todas as colunas têm que ter o nome ali na coluna. Você tem que ir lá colocar, se é data, você coloca data, se é o valor, você coloca valor. Porque se não tiver a informação, quando você fizer a seleção para fazer a tabela dinâmica, não vai dar certo. Aquilo que eu falei, você tem que organizar de forma que o seu banco de dados ele cresça para baixo, né, de forma vertical e não na horizontal, porque senão você vai ter problemas depois na hora de estruturar essas informações. Cada coluna da sua tabela dinâmica, ela vai virar um campo de dado. Depois eu vou explicar mais detalhado para vocês. E eu sempre costumo formatar o meu intervalo de dados como formato de tabela. Aí eu vou mostrar mais para frente para vocês como que funciona isso. Então, vou mostrar aqui na prática como que a gente faz. A gente vai trabalhar com aquela mesma base de dados da aula de ontem. Lembra que a gente fez o Conte-C, o Soma-C, o Proc-V? É a mesmíssima base de dados. Ó. Sempre que eu estruturo um dashboard, eu tenho uma planilha onde eu coloco a minha base de informações, onde eu alimento. Depois eu tenho uma outra coluna, uma outra planilha, onde eu vou construir o meu dashboard, que são os gráficos interativos, e eu vou criar outra, depois mais para frente, quando a gente inserir a tabela dinâmica, onde eu vou fazer a minha análise de dados. Então, vamos lá. Geralmente, eu seleciono tudo e já transformo em formato de tabela. Mas vamos começar fazendo da forma convencional, né? Então, você seleciona o intervalo, aí você vai lá em inserir, e aí você vem aqui em inserir tabela dinâmica. Ele vai te perguntar se você quer em uma nova planilha ou se você quer numa planilha existente. Eu vou colocar numa nova planilha. Então, eu vou colocar em uma nova planilha para eu poder inserir as informações nessa planilha, porque eu vou organizar todas as informações da minha análise de dados em uma planilha só. Lembra que a gente falou? Então, é uma planilha para o dashboard, uma planilha para eu inserir as informações, que é meu banco de dados, e uma planilha onde eu vou fazer todas as análises. Eu sempre costumo organizar dessa forma. Fica mais organizado e mais prático. O pessoal está entrando aí? Boa noite, para quem eu não dei boa noite ainda. A gente está começando ainda agora, eu estou explicando para eles como que a gente faz para inserir uma tabela dinâmica.
Então, para inserir uma tabela dinâmica, a gente seleciona o intervalo que a gente deseja. Ó, a seleção tem um atalho que vocês podem utilizar para fazer a seleção, que é o Shift Ctrl, e aí você vai com a seta. Pode ir com a seta para o lado, para baixo. Se você dá um Ctrl Shift e um espaço, ele seleciona seu intervalo todo. Tudo onde tiver informação preenchida, ele já seleciona. Então, eu selecionei meu intervalo. Aí eu vou lá inserir tabela dinâmica. Eu vou inserir em uma nova planilha. Eu poderia usar um campo já existente. Então, vamos lá. Então, quando você insere sua tabela dinâmica, ele vai aparecer esse campo aqui, e vai aparecer aqui o campo das tabelas dinâmicas. Você está vendo aqui, ó, que cada uma daquelas colunas que tinha lá, vendedor, filial, supervisor, cada campo aqui é o nome de uma das colunas que a gente tem aqui, ó, vendedor, filial, supervisor, data, mês, valor, custo, margem e margem percentual. Então, é muito importante você pensar nessa estrutura na hora de formar sua tabela dinâmica. E conforme você arrasta para esses campos aqui embaixo, ó, e solta, ele vai estruturando aqui. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver que as datas estão tudo uma embaixo da outra, né? Geralmente as pessoas não costumam montar a tabela dessa forma. Por quê? Geralmente os gestores gostam de ver um mês ao lado do outro. Mas você não precisa fazer isso. Você pode vir aqui, colocar um embaixo do outro, porque vai estar melhor estruturada para você montar a sua tabela dinâmica. E para você apresentar para o seu diretor, para o seu chefe, para o seu líder, você vai lá e pode colocar um mês aqui na coluna. Boa noite, Hélida. Então, ó, você pode ver que os meses apareceram todos aqui, um do lado do outro. Beleza. Ó, pode sumir o campo aqui, para ele voltar, você vem com o botão direito, vem aqui, mostrar lista de campos. Então, eu inseri aqui o mês, em formato de coluna. Se eu quisesse colocar ele nas linhas, eu colocaria ele aqui, ó. Ele vai aparecer um embaixo do outro. Se eu quisesse colocar ele como filtro, ele viria aqui. Então, por exemplo, eu poderia inserir o mês como um filtro, a filial na linha, e colocar aqui o valor total. Então, ele ia trazer os valores aqui, os meses, e eu posso filtrar o mês que eu quero aqui, ó. Ele traria só a informação daquele mês. A coluna, conforme eu insiro a informação, tem um valor. Eu quero colocar também o custo. Então, ele vai aparecer aqui. Na primeira coluna, o meu custo. Na segunda, vai aparecer o valor. Então, conforme eu vou inserindo as informações nesses quadrados, para eu tirar a informação daqui, eu posso desmarcar ela, ou eu posso simplesmente arrastar para fora. Então, dessa forma que eu faço para inserir ou retirar. Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos dizer que eu quero o vendedor, eu quero deixar a filial aqui, e o mês como filtro. Então, posso ter mais de um filtro. Ó. Filial de Cuiabá, mês de janeiro. Então, ele vai trazer aqui as informações. A filial mês de maio, filial de Nova Mutum. Estão vendo que a gente aprendeu na aula de ontem, que a gente levou um tempão para desenvolver através de fórmulas. A gente pode fazer tudo isso com uma tabela dinâmica e de uma forma muito mais rápida e prática. Sempre que você inserir uma nova informação, então, por exemplo, aqui está a nossa base de onde a gente tirou a informação, né? Vamos dizer que eu quero colocar aqui um outro vendedor aqui. João da Silva. Aí, vou colocar aqui as mesmas informações. Vou colocar aqui um valor aleatório aqui, só para a gente demonstrar. Beleza. Então, eu inseri aqui as informações do João. Sempre que eu insiro novas informações em uma tabela dinâmica, eu preciso atualizar. Então, eu vou lá em dados, atualizar.
Vamos ver se apareceu o João da Silva aqui. Vamos desmarcar aqui os filtros. Ó, o João da Silva não apareceu aqui. Por quê? Porque ele não está dentro da seleção do intervalo. A gente selecionou até aqui, ó. Então, um procedimento normal, você teria que vir aqui. Aí você vem aqui. Alterar fonte de dados. Aí você vai ver que está até a 395. Aí está aqui a 395. A 396 ficou de fora. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Como que eu costumo fazer? Ao invés de eu fazer desse formato, deixa eu excluir essa tabela dinâmica aqui, e eu vou mostrar como que eu costumo fazer. Vou tirar aqui o João da Silva. Então, como que eu costumo fazer? Eu venho aqui, seleciono o intervalo, eu vou lá em inserir e clico aqui, ó, inserir tabela. E clico em OK. Então, ele vai criar um formato de tabela. Você pode ver que ele já, quando você cria o formato de tabela, tem várias vantagens nisso. Primeiro, ele já cria lá um filtro automático. Quando você arrasta para cima, por exemplo, ó, tá vendo aqui, em vez de aparecer B, C, D, ele aparece um nome aqui daquela coluna. E a outra vantagem é que aqui tem as fórmulas, né? E quando você vem aqui e insere uma nova informação, João da Silva. Ó, ele já trouxe as fórmulas aqui embaixo, ó. Você só vai precisar preencher. E a maior vantagem de todas, ao meu ver, é que quando você quer criar uma tabela dinâmica, você não precisa nem sequer selecionar o intervalo. Você só precisa clicar dentro da sua tabela, vai lá em inserir, e aí você vai clicar aqui, tabela dinâmica, e você vai lá e cria a sua tabela dinâmica. Então, quando você for e colocar aqui o nome do vendedor, era o mês, né? E o valor. Você inseriu essas informações aqui. Se você vier aqui e atualizar, vou colocar agora aqui. Maria, sei lá. Maria Joaquina. Pronto. E aí, quando você atualizar aqui, vir em dados e atualizar, ó, a Maria Joaquina já apareceu aqui. Então, é mais fácil você trabalhar com tabelas dinâmicas quando você está trabalhando com tabelas, formatação de tabela. Porque aquele intervalo, ele vai atualizar automaticamente, sem você precisar ficar o tempo todo tendo que ir lá tendo que vir aqui na sua tabela, ir lá e atualizar a sua fonte de dados. Então, quando você trabalha com formato de tabela, ele facilita muito. Além de você também poder criar aqui filtros avançados, que são chamados de validação de dados. Validação de dados não, é segmentação de dados. Então, você pode vir aqui, por exemplo, seleciona aqui dentro, vem, inserir, e aí você vai colocar uma segmentação de dados. Vamos colocar por filial aqui. Você tem um botãozinho aqui, quando você clicar Cuiabá, ele só vai trazer Cuiabá. Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Você pode vir aqui. Eu vou falar mais sobre a segmentação quando a gente estiver montando o nosso dashboard.
Então, você poderia criar um filtro desse aqui, e conforme você vai selecionando, as informações vão aparecer somente daquilo que você filtrou. Quando você desmarcar aqui, ela some. Então, formatação em tabela tem inúmeras vantagens, né? Principalmente quando você for montar dashboard, eu aconselho que você monte sempre utilizando uma formatação de tabela. Pessoal, alguém está com alguma dúvida? Eu sei que está meio corrido aí a aula. Geralmente, quando é no treinamento, a gente dá uma pausa, espera para vocês fazerem. E eu vou, geralmente, na aula, eu faço, dou uns 5 minutinhos para vocês fazerem, aí eu espero vocês fazerem. Quem tiver com dúvida, eu vou tirando as dúvidas e corrigindo. Só que como hoje é uma aula que tem uma duração pequena e tem bastante conteúdo, é um pouquinho mais corrido, tá? Então, depois eu vou disponibilizar a aula para quem está lá no grupo, eu vou colocar lá a aula, e aí vocês podem rever quantas vezes quiserem, então não se preocupe com isso. Lembra o que eu tinha falado para vocês da questão da estrutura? Eu vou mostrar alguns erros aqui quando as pessoas vão fazer um banco de dados para a tabela dinâmica. Esse aqui é o que a gente está trabalhando, né? Vamos dizer que essa informação tivesse nesse formato, o que é muito comum a gente ver o pessoal montando. Então, a pessoa vai lá e coloca lá o nome do vendedor, supervisor, e traz lá o mês de janeiro, fevereiro. Então, aqui tem células mescladas, tem um monte de informação. Vamos tentar fazer uma tabela dinâmica aqui? Vou lá, inserir tabela dinâmica. Ó, ele não aceita. Por que que ele não aceita? Porque você tem células mescladas aqui. Então, você tem células mescladas. E quando você tem uma célula mesclada, o Excel entende que você tem informação aqui só na célula C3. As demais células, a D3 e a E3, o Excel entende que está vazia. Então, ele não vai aceitar que você crie uma tabela dinâmica para um dado que não tem título, entendeu? Então, por isso que é importante você não utilizar células mescladas. Sem falar que a célula mesclada, ela atrapalha em várias outras coisas. Por exemplo, se eu fosse fazer um filtro aqui, se eu fosse utilizar uma fórmula, se eu fosse... para um monte de coisa. Então, evite ao máximo mesclar célula que é atraso de vida. Outro exemplo, aqui está um mês do lado do outro, ó. Ele não está mesclado, mas está um mês do lado do outro. Ele dá para você criar uma validação de dados, dá para você criar uma tabela dinâmica. Mas qual que é o grande problema? Vamos tentar aqui. Quando você vai lá e cria, olha como que aparece. Cada mês vira um campo de dados. Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o dashboard, e você vai ver que não dá para você criar uma linha de tempo, que a gente utiliza bastante, não dá para você fazer filtros, porque acaba atrapalhando, porque os meses não estão um embaixo do outro, ele está um do lado. Então, cada mês, por Excel, é um dado diferente. Então, por exemplo, se você for montar aqui, ó, você teria que colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, se for colocar um mês, ele não dá para você colocar um mês embaixo do outro em linha. Se você colocar ele em coluna, ó, vai ficar estranho. Então, eu aconselho vocês montarem sempre nessa estrutura aqui. Onde tem data, você coloca uma data embaixo da outra. Ah, Vanderlei, mas aí o mês de janeiro eu vou colar aqui, e quando for o mês de fevereiro, cola embaixo. E vai colando um embaixo do outro, um embaixo do outro. Não tem problema nenhum ela crescer quanto for, quanto couber no Excel ali, ela pode crescer. Agora, para o lado, aí você complica a sua tabela dinâmica. Agora a gente vai começar a montar as análises para a gente colocar aqui. Eu vou abrir aqui o exercício pronto. Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem... Deixa eu abrir, aumentar aqui o zoom.
a gente tem aqui, ó, algumas caixas com valores, o valor total faturado, total de custo, total de margem. Aí a gente tem a evolução de vendas, onde ele traz o valor total de venda, a soma da margem de venda e a soma da margem de venda em percentual, que ele está em linha. Então, você tem um gráfico de coluna com gráfico de linha, um layout aqui bastante interessante. As informações estão em formato de tabela aqui embaixo. E a gente tem alguns filtros aqui que a gente chama de segmentação de dados. Então, esses filtros aqui, conforme você seleciona, ele vai mudando a informação aqui do lado. Aqui embaixo, esse aqui, algumas versões do Excel não vai conseguir fazer, tá? Eu acho que é de 2019 para frente. Então, se vocês não conseguirem, não tem problema. Aí eu vou deixar a aula gravada, e se vocês tiverem uma versão mais moderna, vocês podem usar. Senão, você pode tentar colocar uma segmentação de dados como essa e colocar os meses ali, né? Mas aí a vantagem de você usar a linha de tempo é que, além de você poder fazer os filtros por mês, você pode fazer aqui o seu filtro por trimestre, por ano, por dia. Então, a informação fica mais dinâmica, né? E aí ele está calculando aqui a participação por supervisor, por filial, tem aqui do lado um ranking de vendas por faturamento e por quantidade de venda. E como que está estruturado tudo isso aqui? Todas essas informações, ela vem daqui do lançamento de informações aqui dessa base, e essa base possui várias tabelas dinâmicas que estão aqui nessa outra aba de análise, cada uma delas. E essas tabelas, elas possuem estes filtros, e por sua vez, é feita a conexão desses filtros com os gráficos. Então, você acaba tornando ali tudo dinâmico. E vocês vão ver como que isso não é nem um pouco complicado. Primeiro, a gente criou essa... Eu já deixei pronto para vocês. Quem baixou o exercício aí, quiser ir acompanhando e tentando fazer. Eu já deixei isso estruturado. Mas como que eu fiz isso? Basicamente, eu fui lá e trabalhei com formas aqui, né? Eu vim aqui inserir. Aí, eu vim aqui em ilustrações e formas. Então, por exemplo, eu criei aqui um quadrado. E aqui fiz esse quadrado aqui para fazer o filtro. Criei um quadrado normal. Ah, mas o seu quadrado está mais bonitinho. Como que eu fiz isso? Vim aqui, forma. Aí eu selecionei aqui um cinza. Tirei a linha para ele ficar mais bonitinho. Vim aqui, ó, efeito da forma. E coloquei esse aqui. Está aqui. Depois eu criei um outro quadrado e escrevi filtro nele. Colei em cima. Igualzinho esse aqui. Vim aqui. Coloquei ali do ladinho, ó. Aí dei um duplo clique, escrevi aqui. Filtros. Aí ele vem numa formatação em branco. Eu vim aqui e pintei ele de azul. E tá aí. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Então, não é nada, nem um bicho de 7 cabeças, mas quando vocês entregam isso pronto, isso brilha os olhos do seu diretor. Né, Jéssica? Né? Então, vamos lá. Vamos começar a botar em prática isso aqui. Primeira tabela que eu criei. Eu fui lá e criei uma tabela. Eu costumo deixar os filtros, não precisaria deixar, tá? Mas eu costumo deixar os filtros para quando eu
for usar a segmentação aqui, eu testar, ver se está ok. Eu também costumo colocar em cima aqui o nome da tabela para eu não me confundir. E quando eu crio a tabela também, eu venho aqui em análise, clico aqui em tabela dinâmica e coloco o nome dela. Porque fica mais fácil quando eu for fazer as conexões. Então, essa primeira aqui que eu criei, ó, eu fui lá e criei filtro para vendedor, filial e supervisor. Coloquei os meses, um embaixo do outro. E aí eu coloquei a soma, coloquei a margem e a margem percentual. Então, vamos lá. Então, aqui. Lembra essa tabela dinâmica aqui, que a gente criou? Vamos mudar ela aqui. Eu vou tirar o vendedor aqui, vou jogar o mês aqui para baixo. Aí eu venho e coloco. Era vendedor, filial e supervisor. Beleza. Aí, eu coloquei aqui o valor da margem e a margem percentual. Então, vou colocar lá. O valor já está lá. A margem em reais e a margem percentual. Aí, a gente precisa formatar isso aqui, né? Se você vier aqui selecionar, por exemplo, e colocar aqui ele como valor, quando você atualizar, vai sumir tudo isso aqui e vai ficar na formatação original. Então, o correto é você vir, ou vem com o botão direito aqui, formatar número, e você formata um formato contábil ou formato da sua preferência. Eu vou colocar contábil e vou deixar sem o zero para não ficar tanta informação. Ou você poderia vir direto aqui. Por exemplo, na margem, eu vou vir por aqui. Configuração do campo de valor. Aí vem aqui, ó, formato. Aí eu mudo aqui para o contábil, diminuo as casas e deixo sem o R cifrão. Clico em OK. Aqui, ó, você poderia colocar, em vez da soma, você poderia colocar contagem, a média. Lembra que a gente aprendeu lá na aula passada o média C, soma C? Você poderia fazer tudo isso com tabela dinâmica em vez de usar fórmula. Por exemplo, se você, em vez de usar um média C, você poderia criar uma tabela dinâmica e colocar o formato de média, que ele ia trazer a média. Mas a gente quer deixar a soma mesmo. Ah, aqui em cima, tem gente que não gosta de deixar soma de valor, soma de margem, então como que você faz para mudar? Dá um duplo clique aqui. Se você tirar a soma de e apagar, vai dar um erro, porque já existe esse campo. Então, o que eu costumo fazer? Eu vou e dou um espacinho aqui, ó. Ok. Ele fica mais bonito, ó. Aí eu venho aqui também, ó. Configuração do campo. E dou um espaço aqui. E aqui vai ser em percentual, né? Então, venho lá também. Configuração do campo. Aí. Eu tiro aqui, deixo um espaço. Venho aqui, coloco porcentagem. Vou colocar uma casinha só. Aqui ele está dando um erro por causa do formato aqui. Ele já está em porcentagem. Ele deveria dividir por 100 aqui, né? Acho que você vai ter que mudar para decimal na tabela, Vanderlei. É. Então, vou atualizar aqui.
Ah, já sei. É porque aqui está somando as margens. Por isso que ele está dando errado. Então, o certo seria colocar uma média, né? Que é a margem média, que ele está somando. Ah, 50% mais 50, o Excel entende que é 100%. Aí dá certo. Só que aí, ó, aqui tem uma pegadinha. Muito. Vanderlei, ficou mudo pra gente aqui. Acho que caiu a conexão dele. Oi. Tá ouvindo? Tem como Agora sim. repetir? Caiu aqui pra gente seu áudio. E agora, tá? Estão me ouvindo? Sim, Agora sim. estamos. Tá. O que eu estava falando é que, assim, quando você trabalha com margem, às vezes tem algumas pegadinhas aí. Você calcular a média do percentual, nem sempre vai dar o valor correto. Então, o ideal é que você faça a conta direto na sua tabela dinâmica. E para fazer isso, como que você faria? Você vem aqui em análise, aí você vai inserir um campo calculado. Aqui em campos, aí você vem aqui, campo calculado. Aqui você pode utilizar qualquer um desses campos aqui para você criar alguma fórmula e fazer as contas. Então, eu vou colocar aqui percentual de margem, e aí eu vou selecionar aqui a minha margem em reais, dividido pelo meu valor. Seria essa a fórmula para calcular a minha margem, correto? Dá OK. Aí eu vou colocar aqui em percentual. Vai ver que não vai dar o mesmo valor. Ó, aqui deu 54,9, no final dá 52,8. É um valor próximo, mas não é igual. Então, a margem, se você está pegando, calculando a sua margem aqui, você vai pegar o menor valor dividido pelo maior e vai trazer a sua margem. Agora, se você pegar um percentual e calcular a média daquele percentual, ele nem sempre vai bater com a conta da sua margem, dividindo o menor valor pelo maior e trazendo a margem real. Ele vai dar um valor, pode ser aproximado ali, mas não vai ser igual. Então, eu sempre utilizo o campo calculado para calcular a margem. Então, eu vou tirar essa margem daqui e deixar outra. Beleza. Como que a gente faz aquele primeiro gráfico? Eu tenho aqui, ó, 3 valores. Então, vamos lá. Para eu criar o gráfico, eu vou lá, clico em qualquer lugar dentro da minha tabela, venho inserir, e eu vou fazer de coluna, né? Beleza. Esse gráficozinho feinho magricelo aqui, a gente vai transformar naquele gráfico que a gente viu lá. Como que eu faço isso? Eu já vou levar ele para lá, eu vou clicar aqui e vou dar um Ctrl X. Eu vou colar aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa, eu clico aqui nessas linhas, ó, ou eu posso vir aqui. Linha de grade, tiro ela. Segunda coisa, eu vou mudar esse gráfico, em vez de ele vir tudo em coluna, vou aqui em alterar tipo de gráfico e vou colocar um gráfico de combinação. Onde ele vai trazer aqui como coluna o valor, a margem em reais e a margem percentual ele traz como linha. Só que ele está considerando tudo no mesmo eixo. Mas a gente está falando que a margem é percentual, então ela precisa ter uma
um eixo diferente. O que, que é o eixo? São os valores ali. Se um está em valor em reais, o outro está em percentual, são informações diferentes. Não tem como você comparar o percentual com um número, né? Então, eu vou colocar aqui um eixo secundário. Aí ele vai trazer nesse formato. Vamos dar um OK. Olha lá como que ficou. Bom, mas aí, o que, que são esses campos aqui, ó? Eles são para a gente fazer filtros aqui, né? Porque é um gráfico dinâmico. Mas eu não quero essas informações aqui. Se eu clicar e apagar, ele vai tirar essa informação lá da minha tabela. Se eu tirar aqui a margem lá vai sumir. Então, não é isso que eu quero. Eu tenho que clicar com o botão direito, vir aqui em ocultar todos os botões do campo de gráfico. Aí pronto, ele sumiu. Gente, não preocupa, tá? Presta atenção na aula, tenta entender como que funciona e eu vou liberar a aula para vocês assistirem depois e fazerem na prática, tá? Não precisa ficar preocupado de não conseguir fazer depois, tá? Essa legenda eu vou tirar também. Por que eu vou tirar a legenda? Porque eu quero colocar uma tabela aqui embaixo. Lembra que o outro tem uma tabela? Então eu venho aqui, ó, na legenda e apago ela. E eu quero colocar uma tabela ali. Então, eu cliquei lá na tabela e inseri ela. Eu poderia vir aqui também em Design e inserir a tabela. Eu não vou colocar um rótulo de dados. O que é o rótulo de dados? São os valores que aparecem aqui. Por quê? Porque ele já está na minha tabela. Mas a gente poderia colocar. Vim aqui em rótulo de dados colocar. Mas eu acho que ficaria muito poluído. Então, eu prefiro não colocar o rótulo de dados e deixar a informação aqui embaixo. Você pode consultar. Ah, beleza, mas ainda não ficou com esse efeito aqui que a gente vê nesse dashboard aqui, que ele parece que é um 3D, né? Vamos ver como que a gente faz isso. Gente, não coloquem esse formato aqui, cadê? Tem um formato de gráfico 3D que o pessoal usa muito, eu acho horrível. Cadê ele? Ah, eu não vou achar aqui, mas é um formato 3D que o pessoal costuma usar. Ah, esses aqui, ó. Eu acho muito feio esse tipo de gráfico aqui. Ele fica estranho no seu... Esses aqui. Não usa esse aqui não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um negócio bonito. Como que a gente faz isso aqui? Eu vou selecionar aqui só a série. Então, clica ali na série. Não dá... Vê se está toda a série selecionada. Eu vou lá em formatar. Aí esse aqui vai ficar azul mesmo. Aí eu venho aqui, ó, gradiente. E coloco esse aqui, ó, escuro para o cantinho e mais claro para o outro canto. Então, ele vai dar esse efeito meio bauleado, assim, sabe? Aí esse daqui, deixa eu ver como que ele estava no outro. Ele está cinza, ó. Então, eu vou lá, seleciono aqui o cinza e faço a mesma coisa. Cadê? Coloco mais escuro para o canto. Ah, mas eu não quero que ele fique grudado um com o outro. Como que eu faço isso? Clico com o botão direito, formatar série de dados. Venho aqui, ó, e coloco aqui, sobrepor série. Coloco aqui, -10. Aí ele dá um espacinho entre um e o outro. Ah, eu quero mais grossinho minha coluna. Aqui está 219, eu vou colocar aqui 50. Olha lá, ficou mais grosso. Ah, eu quero colocar essa linha aqui vermelha. Venho aqui, ó, formatar contorno da forma, ponho vermelho. Ah, mas eu queria que ele ficasse com aquelas bolinhas aqui em cada um dos indicadores. Então, eu venho aqui, clico aqui, vou com o botão direito, formatar série de dados, venho aqui nesse baldinho de tinta, clico aqui em marcador,
E aí, eu venho aqui, opções do marcador. Em vez de deixar nenhum, eu venho aqui, coloco o interno, escolho o formato que eu quero esse redondo aqui. Vou aumentar para tamanho 7. E ok. Ah, ele ficou cinza aqui dentro. Eu venho aqui em formatar. E aí, eu pinto ele de vermelho também. Aí, ele está aqui, nesse formato. Eu poderia também suavizar a linha. O que seria isso? Eu venho aqui embaixo, ó, linha suavizada. Olha lá. Fica nesse formato. Ah, eu poderia colocar ela com um tracinho. Venho aqui. Aí eu deixo ela mais fininha aqui. Aí eu volto. Venho aqui em traçado, ó. Coloco assim. Ah, poderia ficar assim também. Então, existem várias formas de formatação. Vamos voltar lá na nossa aba de análise. Vamos escrever aqui no nome da aba, da sua planilha. Vamos renomear ela aqui. E vou colocar aqui, análise. Lembra que eu falei para vocês? É importante a gente vir aqui e colocar um nome nessa tabela aqui, para eu lembrar depois, quando eu for fazer, saber qual que é qual. Vou colocar aqui TB, né, de tabela, tracinho. Vou colocar aqui de evolução. Aí eu vou repetir esse nome aqui. Eu posso vir aqui e copiar. Venho aqui, clico dentro da tabela dinâmica, venho aqui, aí eu clico aqui em tabela dinâmica e eu vou mudar o nome aqui. Tabela de evolução. Então, essa tabela chama tabela de evolução. Ah, e como que eu fiz esses valores aqui em cima? Eu vim aqui, pode selecionar essa mesma tabela aqui, aí você cola ela aqui do lado, e aí você tira aqui, só confirmar aqui. Isso. Você só vem aqui e tira o mês. Beleza, então aqui eu tenho o valor, eu tenho a margem e eu tenho a margem percentual, que é os mesmos que estão aqui embaixo. Ah, Vanderlei, mas aqui ele está dentro de um quadradinho bonitinho. Como que eu faço isso? Então, vamos lá. Aqui é um quadrado igual esse aqui. Você clica nele, vem aqui em cima na barra de fórmulas, ó, e coloca... Ah, tá. Antes disso, a gente precisa vir aqui e copiar essas informações para um outro lugar, porque ele não vai aceitar a gente pegar direto da tabela dinâmica. Então, eu vou colocar ele aqui em cima. Aqui ele está na F7, né? Eu vou colocar aqui, igual F7. Ele trouxe aqui o valor. Vou colocar ele aqui para o lado. Aqui eu coloco no formato de percentual. Eu vou deixar aqui uma cópia para poder ele ficar numa célula normal, sem ser uma tabela dinâmica, para ele trazer essas informações para aquele quadrado. Como que eu faço isso? Eu clico no quadrado, venho aqui na barra de fórmulas e coloco o igual. Aí eu venho na minha análise aqui e clico aqui. Pronto, ele trouxe o valor de lá. Quando eu fizer o filtro, que eu clicar no filtro, esse valor vai mudar conforme eu mudar as informações que estiver conectado com aquela tabela dinâmica. Ah, mas ele não está igualzinho àquele outro. É só a gente formatar. Eu viro aqui, página inicial, clico no pincelzinho, pronto. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esse outro. Custo total. Igual... Ah, aqui não tem o custo, né? Vamos colocar aqui a informação de custo.
Cadê o custo? Vou colocar aqui. Então, vamos inserir o custo aqui também. Tem que tomar cuidado para não colocar embaixo, que às vezes sua tabela vai crescer e vai subir em cima da informação aqui e ela vai sumir. Então, tem que tomar esse cuidadinho aí. Então, beleza. Se aqui é a análise I1, né? Aí aqui eu vou colocar igual. Vou para o próximo aqui, que é o custo. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. Trazer aqui o K. E aqui a mesma coisa. Trazer o percentual. Aí eu vou trazer aqui a formatação. Ó. Vou lá no pincel, pinto aqui. Vou lá no pincel e pinto aqui. E vou lá no pincel e pinto aqui. Beleza. Então, aqui essa primeira parte, a gente já criou um gráfico de evolução. A gente criou aqui os valores, né? E vamos fazer agora os filtros. Esse filtro a gente faz através da segmentação de dados. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos colocar aqui o nome dessa tabela aqui também, né? Ela vai chamar, vou colocar ela de tabela de dados gerais. Vamos nomear ela lá. Clico aqui dentro. Ok. Então, o nome dessa tabela são dados gerais. Então, vou vir nessa primeira tabela aqui, clico dentro dela, venho aqui em inserir. Aí eu venho aqui, segmentação de dados. E eu quero colocar uma segmentação por vendedor. Eu quero colocar uma por filial e uma por supervisor. Clico em OK. Estão elas aqui. Eu posso formatar essa segmentação de dados. Ele está um embaixo do outro, eu quero colocar para o lado. Então, eu clico aqui, venho aqui na segmentação e aumento aqui o número de colunas. Ó. Vou colocar 3 colunas. Ah, eu vou mudar a cor dela, vou colocar aqui um cinza, porque lá está cinza, né? Filial. Mesma coisa, vem aqui na segmentação, aí eu coloco ela cinza e aumento aqui para 3 colunas. E aí eu venho o vendedor, mesma coisa. Vamos dar um Ctrl X, selecionar eles aqui, dou um Ctrl X e levo para lá. Eu vou colocar aqui. Primeiro o vendedor, né? Não, primeiro o supervisor. Aí eu vou colocar a filial. E depois eu vou colocar o vendedor. Mas aí eu não quero que esse vendedor aqui fique aparecendo quando eu selecionar aqui o supervisor Antônio Carlos, eu quero que apareça só os vendedores que são subordinados a ele. Como que eu faço isso? Eu clico com o botão direito aqui, venho aqui, ó, configuração da segmentação de dados, venho aqui nessa opção ocultar itens sem dados. Pronto. Então, quando eu selecionar aqui, só vai aparecer
os vendedores que estão relacionados ao outro filtro. Vou fazer aqui a mesma coisa. Então, conforme eu vou selecionando, ó, eu clico nesse xizinho aqui para desmarcar. Ah, mas aqui não está mudando, só está mudando o gráfico. Aí que a gente, por isso que foi importante a gente nomear nossas tabelas. Porque agora a gente vai fazer a conexão entre elas. Lembra que tudo isso aqui está vindo de uma tabela dinâmica? Isso aqui também? Podia ter 10 gráficos aqui vindo do mesmo lugar. A gente pode fazer a conexão. Então, vamos lá. A gente vai clicar aqui, vai com o botão direito. Aí a gente vai colocar aqui conexões. E vamos selecionar aqui a tabela de dados gerais e de evolução. Que é a mesma coisa. Selecionar o botão direito. Conexões. E aqui é a mesma coisa. Conexões. Tabela de dados gerais. Então, conforme agora eu clicar, ó, as informações aqui vão se tornar dinâmica. Então, a primeira parte do nosso dashboard a gente terminou. Ah, outra coisa que a gente pode fazer aqui para ele ficar mais bonitinho, a gente vem aqui na forma, tira a cor do fundo aqui e tira o contorno. Aí. Agora a gente vai fazer aqui os gráficos de ranking de venda, por quantidade e por vendedor, e a participação por filial e por uma filtro de linha de tempo aqui. Estão conseguindo acompanhar? Como é que está indo aí? Conseguindo acompanhar, vamos ver na prática, que vai ser dúvidas. Mas na hora da prática, aí vocês podem aproveitar que quando eu liberar a aula, aí vocês podem assistindo a aula e fazendo junto. É que hoje realmente não dá tempo, mas que nem eu falei, durante as aulas, eu sempre, por exemplo, eu faria a primeira tabela, eu ia parar, dar uns 5 minutinhos, e aí, pessoal, todo mundo conseguiu fazer? Vamos para o próximo exercício. Aí a gente vai fazendo. É que aqui o tempo é meio curto, né? Ah, imagino, mas já está sendo de grande valia já. Já dá para pegar bastante coisa. Geralmente na aula é mais, a gente dá um tempinho. Porque é bom a gente ir fazendo junto durante a aula, porque conforme vai surgindo a dúvida, a gente já vai respondendo e o pessoal vai perguntando. Aí, às vezes, tem dúvida, compartilha a tela com a gente. Aí a gente vai lá e vê o que fez de errado. Então, na aula tem todo esse detalhe, né? Aqui não acaba não dando tanto tempo. Agora vamos fazer os outros gráficos. Então, para fazer esse aqui, de participação por supervisor, como que a gente faz? A gente pode ir lá na tabela e criar uma tabela dinâmica nova, né? Ou a gente poderia copiar e colar lá. Se você copiar e colar aqui, ele já vai estar vinculado com esses filtros aqui. Então, como a gente não vai usar esse filtro para a parte de baixo, então vamos começar do zero aqui. Venho aqui, inserir, tabela dinâmica. Aí eu não vou colocar uma nova tabela, eu vou colocar aqui da planilha existente. Aí eu clico aqui, venho, seleciono, eu quero que ele comece a partir daqui. Ok. Então vamos lá. Primeiro é participação por supervisor, né? Eu coloco o supervisor aqui. Ah, e como que eu vou fazer para contar a quantidade de venda que esse supervisor fez? Bom, você pode repetir aqui o nome do supervisor e ele vai dar aqui uma contagem. Então, ele está falando que esse vendedor aqui teve 101 vendas, esse teve 190 e esse teve 101 também. Ah, mas eu quero saber em percentual. Eu vou ter que fazer uma fórmula para ele calcular o percentual? Não. Quando você criar o seu gráfico de pizza, ele já vai trazer em percentual. Então, vamos fazer isso. Inserir.
Aí eu venho aqui no gráfico. Poderia usar um de pizza, poderia usar, mas eu prefiro usar um de rosca. Aí eu vou levar ele lá para o dashboard e a gente já trabalha nele lá. Dou um Ctrl X e trago ele para cá. Então vamos começar a trabalhar nele. Bom, primeira coisa eu vou reduzir aqui o tamanho. Eu vou tirar a minha legenda, porque eu vou deixar a informação no rótulo de dados. Vou tirar aqui o nome, porque já tem o nome aqui em cima, né? Venho aqui no campo aqui e ocultar todos os campos. Beleza. Ah, Vanderlei, mas aqui não dá para eu saber quem que é quem. Então, agora que a gente vai fazer isso. Vamos lá. Inserir rótulo de dados. Ah, mas não dá quase nem para eu ver. Então, vamos trabalhar nisso. Aqui só dá a quantidade, eu quero saber em percentual, eu quero saber o nome do qual supervisor que é. Clica no rótulo de dados, vem com o botão direito, formatar rótulo de dados. Eu quero que ele me traga o nome da categoria, eu quero que ele me traga a porcentagem e eu quero que separe tudo isso por linha, cada um numa linha. Beleza. Ah, mas está escuro, eu não estou conseguindo enxergar. Então, vamos colocar aqui, clica aqui nele, opa. Clica no seu rótulo de dados, vem aqui em formatar, eu coloco uma cor branca aqui. Ah, mas eu queria ver aqui a parte de baixo e tal. Então, você pode vir aqui, formatar, e você vem aqui, ó, mais cores e preenchimentos, e vem na transparência aqui, ó, e coloca 40%. Ok. Olha lá, ele fica meio que uma sombra aqui. Ah, mas eu não gostei dessas cores, vamos colocar outras cores. Beleza. Você pode vir aqui, por exemplo, em Design. Aqui tem algumas cores já padrão, ó. Vamos trabalhar com essa aqui. Beleza. Eu quero deixar essa letra aqui em negrito. Eu quero aumentar um pouquinho o tamanho. Deixar itálico aqui. Vamos colocar um pouquinho menos transparência aqui. Vamos deixar 25%. Beleza. Aí eu venho aqui, eu tiro esse fundo. Tiro o contorno. Beleza. Ah, mas ele está muito fininho. Beleza, clica aqui, formatar série de dados. Aí você vem aqui e aumenta o tamanho do orifício da rosca. É meio estranho, mas é isso mesmo. Então vamos colocar aqui 65%. Beleza. Então aqui é o Antônio Carlos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O Antônio Carlos tem 101 venda, 26%. Maria Aparecida, 101 venda, 26%. Gabriel Costa, 190 vendas, 48%. Ah, mas aí eu quero fazer um filtro de linha de tempo, lembra? Vamos vir aqui. Deixa eu colocar esse aqui mais para baixo, para a gente poder nomear aqui o... Colocar o nome da tabela aqui. Aqui eu vou chamar de participação. Participação por supervisor. Eu clico aqui dentro,
Vou nomear ela para facilitar na hora de fazer a conexão. Beleza. Aí o próximo passo, eu quero fazer esse mesmo gráfico aqui. Já vamos criar a segmentação de dados aqui. Então, eu clico aqui dentro, venho aqui em inserir, e aí eu vou inserir uma segmentação de dados. E eu quero... Não, eu vou inserir uma linha de tempo, né? Venho aqui. Linha de tempo. Às vezes, no seu Excel pode aparecer uma caixinha escrito filtros, ou cada um é de uma forma, né? Eu vou colocar aqui linha de tempo. Aí eu vou colocar aqui a data, e ele vai me trazer aqui a minha linha de tempo. Aí eu posso vir aqui clicar em linha de tempo para fazer a formatação. Eu quero ele cinza. Dou um Ctrl X aqui e vou trazer ele para cá. Então, coloco aqui minha linha de tempo. Então, se eu selecionar aqui só o mês de junho, ele vai trazer só a venda do mês de junho. Abril, agosto. Eu quero por trimestre. Primeiro trimestre, segundo trimestre, quarto trimestre. Por dia. Eu quero entre o dia 2 e 10. Aí você aperta o Shift e seleciona o período. Então... Vanderlei, posso perguntar? Se, por exemplo, assim, eu quisesse... É que a gente tem diretor para tudo, né? Eu quero ver no dia 5 de outubro como que foi relacionado ao dia 5 de setembro. Eu consigo, sem ser acumulado, pegar ele distinto ou não? Pegar como se fosse todo dia 5? Isso. Agora você me apertou, hein? Eu tenho que dar uma olhada. Pra falar a verdade, isso aí eu nunca tentei, não. É que, Eu sei que no BI dá para fazer, né? Agora no Excel, não sei. é porque, assim, no caso aí, você tem só um ano, né? 2021. Uhum. Essa relação, às vezes, eles fazem muito com relação Ano com ano, né? ano com ano. É. No BI tem até uma fórmula que já traz isso, né? Agora, no Excel, dá para fazer. Tem que pensar numa forma de fazer, mas dá para fazer. Você poderia colocar uma coluna de... trazer a data Mas na própria separada, linha colocar de uma tempo, a coluna gente de não ano consegue e... fazer isso, né? Oi? Na linha de tempo que tu criou agora, não consegue fazer. Não. Não daria para fazer, não. Vamos lá. Aí agora a gente vai fazer a participação por filial. Aí você só vai copiar aqui. Fala aqui. Tem que selecionar tudo, tá? Aí você vem com o botão direito e você vai trocar onde está o supervisor. Você tira o supervisor e coloca a filial. Aí sua tabela já está pronta. Aí você só vai mudar aqui e colocar, ou fazer outro gráfico, né? Inserir, vai lá e põe outro gráfico. Coloca ele aqui. Vamos fazer a mesma coisa. A gente tira essa informação aqui, tira essa. Você seleciona, dá um delete, ou você pode vir aqui no maisinho aqui e desmarcar. Aí você tira aqui, ocultar. Aqui no formato. Aumentar aqui. Não lembro qual que a gente usou aqui. 65. Deixar igual.
Aí você vem aqui. Geralmente, quando é muita informação, que nem aqui, ó, são várias filiais, para ser sincero, eu prefiro usar outro tipo de gráfico. Eu poderia colocar um de barra, de coluna, porque ele é muita informação. Mas, como está lá no exemplo, vamos manter isso aqui para... Aí eu vou colocar aqui o rótulo de dados também, né? Aí vem aqui, no rótulo, coloco categoria, e coloco porcentagem, e jogo uma nova linha. Aí eu vou vir aqui, colocar branco, e colocar transparência. Colocar 25, né, que a gente tinha colocado no outro. Ok. Então tá aqui. A gente está nesse primeiro gráfico, esse segundo. E você pode ver, ó, que ele já está pegando a segmentação do segundo. Porque eu copiei essa tabela dinâmica e colei lá na outra, e aí ele já trouxe a informação. Aí agora a gente vai fazer os rankings aqui, né? Então a gente vem aqui. Copia. Cola. Então Ctrl C, Ctrl V. Vem aqui no campo. Tá vendo que eu estou colocando uma tabela dinâmica do lado da outra? Porque elas não estão crescendo para o lado. Se elas crescerem, vai ser para baixo. Se eu tiver mais vendedores, eles vão aparecer sempre embaixo um do outro. Então, eu não vou colocar uma tabela dinâmica embaixo da outra, porque senão ela pode uma sobrepor a outra e dar algum problema. Também, se ela fosse crescer para o lado, eu não poderia colocar muito próximo uma da outra, senão ela acabaria uma sobrepondo a outra. Então, tem que tomar esse cuidado na hora de organizar. Aí eu vou tirar aqui a filial e vou colocar aqui o vendedor. E aí ele está contando aqui a quantidade de vendas. Aí eu quero que apareça o que vendeu mais primeiro. Venho aqui com o botão direito. Eu costumo colocar o inverso, porque pelo gráfico que eu vou usar, ele vai trazer invertido ali a informação, né? Então eu vou lá e classifico do menor para o maior. Então a maior venda está aqui embaixo. Aí quando eu vier aqui selecionar minha tabela, eu vou vir aqui em inserir e vou colocar aqui um gráfico de barra. E aí ele vai trazer assim. Eu venho aqui, tiro aqui, seleciono aqui também, tiro. Posso tirar o eixo aqui também. Oculto essa informação. Ocultar todos os botões. Tiro o rótulo, porque lá já tem um rótulo. Beleza, eu vou levar esse gráfico para lá. Então, eu quero deixar ele mais compridinho aqui. Vou vir aqui no nome deles. Formatar. Página inicial. Colocar ele negrito e itálico. Quero deixar mais grossa essa. Vou lá em formatar série de dados. Eu vou colocar aqui 50%. Aí eu vou inserir aqui. Rótulo de dados. Aí eu seleciono o rótulo de dados, vou colocar ele maior aqui. Vou colocar ele negrito e aumentar o tamanho da letra, aqui, do número. Ah, eu coloquei invertido aqui, né? Esse ranking, na verdade, ele é aqui. Aqui é o faturamento. Vou lá e tiro o fundo. E tiro aqui também. Pronto. Aí agora vamos fazer o próximo. O próximo é o ranking também,
mas é um ranking por faturamento, né? Aí eu vou vir lá na análise. Seleciono ela toda. Então, Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou mudar aqui. Vou tirar aqui a contagem e vou colocar valor, que é o valor da venda, né? Aí eu venho aqui. Formatar, formato. Coloco ele no formato contábil. Sem o R cifrão e sem o 0 para não ficar um número muito grande. Beleza. Aí eu venho aqui, seleciono, vou lá em inserir e vou colocar o gráfico de barra. Vou pegar ele aqui e jogar para cá. Aí eu faço a mesma formatação do outro, né? Vou tirar aqui essa informação, vou tirar essa, tirar essas linhas. Vou inserir aqui rótulo de dados. Ah, faltou colocar aquele na ordem, né? Vou em classificar, menor para maior. Então, ele já vai ficar lá no formato. Vou tirar esse eixo aqui também. Diminuir o tamanho aqui. Vou aumentar a largura dele, venho aqui em formatar. 50%. Aí aqui o tamanho tá 14, vou colocar o mesmo tamanho. Isso. Ah, ele tá ficando aqui um em cima do outro. Então, eu vou vir aqui, ó. Beleza. Então, a gente tem um ranking por faturamento. Ah, deixa eu tirar o fundo aqui, né? Vem aqui. Tiro o contorno. Beleza. Então, quando eu selecionar aqui o mês, ó, ele vai mudar aqui o ranking, vai mudar o meu gráfico de rosca aqui, tudo de forma automática. Aqui em cima são outros filtros, conforme eu seleciono, toda a informação muda automaticamente. E aí, o que vocês acharam? Bastante coisa, né, Vanderlei? Bastante coisa. Olhando assim, é complexo, né? Mas aí você passa a entender melhor como que são os processos, se torna mais fácil. Vamos ver o que vai ser quando você mesmo for executar, entendeu? A ideia, assim, que vocês peguem depois, assim que eu liberar a aula para vocês, que ele demora um pouco para sincronizar, que ele fique em nuvem, né? Aí até salvar amanhã, eu devo pegar, final de semana, eu dou uma editada e eu mando. Todo mundo está no grupo lá do WhatsApp? Eu mando lá no grupo do WhatsApp a aula. Aí vocês tentam pegar a aula e fazer na prática. Aí vai ter dúvida, vai surgir dúvida. Se vocês quiserem mandar lá no grupo as dúvidas que vocês tiverem. E aí, a ideia é vocês colocarem isso em prática para vocês aprenderem. E como eu falei, aqui a gente não teve tanto tempo para praticar, mas aí na aula para quem participar do treinamento, a gente faz isso com mais calma, dando tempo para vocês mesmos praticarem ali durante o decorrer da aula. Mas então é isso, pessoal.
A aula de hoje era isso aí. Espero que lá no grupo, vocês podem continuar no grupo lá no WhatsApp. Provavelmente eu devo colocar mais conteúdo lá no decorrer do tempo. E quem quiser participar da aula, dos treinamentos, a gente vai estar começando um treinamento no sábado que vem. Vão ser 5 aulas, de 4 horas mais ou menos, vai dar um total de 20 horas, todos os sábados. Aí vai desde o conteúdo mais básico lá, até essa parte de dashboard, só que aí a gente detalha mais, a gente vai ensinar alguns outros tipos de gráficos mais personalizados, né? E tudo mais. Então, quem quiser participar do treinamento, lá no grupo do WhatsApp eu mandei o link para vocês fazerem a matrícula, tudo mais. E aí as primeiras pessoas que fizerem a matrícula também têm um desconto de 10% no treinamento. O que a gente tinha de conteúdo para hoje é isso, pessoal. Até mais, obrigado a presença de todo mundo. Quem aguentou esperar aí até o final, não foi assistir o Big Brother. Até mais, então, pessoal. Obrigada, viu? Foi excelente. Até mais, Vanderlei. Até mais. Tchau, Obrigada, pessoal. Vanderlei. Boa noite. Boa noite para vocês. Bom descanso.